A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 26. Diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Devido nós termos perdido vários amigos, familiares, conhecidos nesse ano de pandemia, quero mencionar 12 coisas que a Bíblia fala da morte. 12 coisas. A mais, poderíamos falar 15, 20, mas por questão de tempo, vamos focalizar em 12 coisas. Primeiro, 1 Coríntios 15, 26 diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Todos nós iremos passar por ela e vamos ter que vencer esse inimigo. E poderemos vencer com aquele que venceu a morte, que é Cristo. Segundo, que a morte entrou no mundo por um homem, Adão. 1 Coríntios 15, 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Adão, ao desobedecer, pecar, fez com que nós herdássemos a morte. Terceiro, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quarto, está escrito em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Quinta coisa que nós podemos falar da morte, que a morte para o cristão é algo precioso. Salmo 116, verso 15, diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, para o cristão, a morte dele significa o terminar a carreira aqui. Apocalipse, capítulo 14, verso de número 13, nós temos a sexta coisa, que é bem-aventurado os que morrem no Senhor. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Amém? A sétima coisa que nós queremos falar é que o morrer para o cristão é lucro. Filipenses, capítulo 1, verso de número 21, diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristão, quando morre em Cristo, é um grande lucro, estará com o Senhor. Paulo também disse que em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo menciona, começando no verso 1, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos nos céus. E ele diz que estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Amém? Então, nós estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 54, que quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa é a nona coisa. Décimo, que a morte será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 4 diz que não haverá mais morte. Essa é a 11ª.
E 12ª, que Jesus venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. 1 Coríntios 15:55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Em Hebreus 2:14 diz que Jesus, ao morrer, tirou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Em Apocalipse 1:18 ele diz: fui eu que fui morto e revivi, e agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. 12 coisas que a Bíblia fala da morte. Primeiro, que é o último inimigo a ser vencido. Segundo, que ela entrou no mundo pela desobediência de Adão. Terceiro, que o salário do pecado é a morte. Quarto, que todos havemos de morrer. Quinto, que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Sexto, que é bem-aventurado os que morrem no Senhor. Sétimo, que é lucro morrer para o cristão. Oitavo, que estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Nono, que o mortal irá se revestir de imortalidade. Décimo, a morte será lançada no lago de fogo. 11º, não haverá mais morte. 12º, Jesus venceu